Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Boa noite. Hoje é 1º de junho de 2026 e está no ar o Conversa com Leite. Nosso encontro de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. Estamos todos de parabéns. Hoje é o Dia do Leite, internacionalmente assim conhecido, dia para reverenciarmos este alimento de extrema importância, quanto valor nutritivo oferece para cada pessoa que tem na sua rotina e nas suas possibilidades ele como alimento, na sua espécie fluida como o conhecemos ou na grande vastidão de possibilidades que a variação dos produtos lácteos se apresentam de acordo com cada cultura, com cada costume, em todos os continentes, enfim, este alimento mundialmente conhecido precisa também e deve ser também mundialmente celebrado. Por consumidores, é claro, talvez estes que desconhecem toda a estrutura que está por trás da produção, desde o nascimento de uma bezerra que se tornará vaca, que posteriormente a isso produzirá leite, em uma vastidão de profissionais envolvidos, além do produtor de leite e de seus colaboradores, que na cadeia de serviços, na cadeia de suprimentos, assim estão engajados. Falamos também com admiração e enaltecendo a importância da logística nos transportadores de leite, na indústria, que tanto processa e se esforça para entregar em altos níveis de qualidade os produtos até os pontos de venda, que também o terceiro setor, o varejo, é de fundamental importância para que o leite chegue aonde precisa chegar, que é nos copos, nos pratos, enfim, sendo um alimento de extremo destaque mundo afora, e de incontáveis benefícios tanto para a nutrição de crianças quanto de idosos, enfim, em todas as fases da vida, sendo de especial importância. Este ano de 2026 requer, meus amigos, algumas reflexões para que a gente possa entendê-lo do que foi até agora, de janeiro a junho, já estamos no mês que marca a metade do ano, e talvez nos permita fazer algum desenho, alguma previsão, talvez não seja a palavra correta, mas para que, mediante comparações de alguns indicadores, de alguns comportamentos do preço do leite até então, nos permita, por contraste com esta mesma época dos anos anteriores, entender algumas coisas que estão acontecendo e poder, de algum modo, nos prevenirmos, ou talvez a palavra mais correta seja entendermos com serenidade aquilo que pode vir a acontecer
na continuidade deste ano, porque é inevitável que nós tracemos um paralelo e este paralelo, de certo modo, nos amedronte, quando consideramos que foi justamente neste momento do ano passado, o ano de 2025, que o mercado sinalizou redução de preços e não parou mais, quando nós nos referimos ao ano de 2025, o ano passado. 2026 acontecerá também dessa forma. Qualquer coisa que se diga com mais de 60 dias de antecedência é chute. Existem índices e existem estatísticas que podem servir de base para contrastes, para comparações, mas muitos fatores realmente são oscilantes e imprevisíveis no que diz respeito à concretização daquilo que se espera a médio e longo prazo no mercado de leite. Eu separei alguns dados, meus amigos, referentes ao Conselheite Paraná. Conselheite Paraná foi a base de dados que eu gostaria de apresentar para os senhores agora, dos últimos 5 anos completos e mais o ano de 2026, que agora nós temos a informação já dos 5 primeiros meses. Vejamos lá. Ano de 2021 foi um ano que operou todos os meses com valores abaixo de R$ 2,00. Não esqueçamos disso. R$ 1,77 foi o valor médio. Neste ano, algumas particularidades nós experimentamos. Um ano de escassez de chuva em algumas bacias leiteiras importantes e em outros momentos uma má distribuição, que fez com que nós tivéssemos, infelizmente, preços de alimentos bastante altos, com produção de volumoso abaixo daquilo que se esperava em qualidade e quantidade. É óbvio que o preço de milho e soja tem participação do mercado brasileiro, mas por outras razões, e razões também cambiais, que nós vamos discutir daqui a um pouco mais, fizeram com que esse ano fosse realmente um ano muito pesado. Chicago apontava milho e soja em valores altos, aqui havia uma dependência de uso em larga escala, mais do que o de costume até então, de uso de concentrados para se manter média, em um ano de custos elevados de concentrado. Portanto, 21 foi um ano muito complexo para a produção leiteira. Culminou que em 2022 tivemos uma leve redução de produção, mas que já foi suficiente para culminar com uma falta de leite bastante expressiva e fez com que já, a partir do saudoso mês de março de 2022, o Conselheite no Paraná, e entendo que no Brasil inteiro, seus indicadores assim apresentavam, valores pela primeira vez acima de R$ 2,00. E isso fez com que o avanço de valores médios entre 21 e 22 operasse na casa aí de praticamente 45 centavos, sendo bastante preciso com o número. Aliás, 55 centavos. E esse incremento, esse valor bastante alto, ele permaneceu em 2023, 2024, entendendo que R$ 2,41 foi o preço médio de 23, R$ 2,51 de 2024, portanto, um ano que do ponto de vista de preço ele chamou bastante atenção positivamente, havendo uma redução em 2025 para 2,31. Então, 2025 foi um ano que voltou nos patamares de preços médios de exatamente 2022. Apenas 1 centavo separou o preço médio de 22, que foi R$ 2,32, para 2025, que foi R$ 2,31. Num Brasil onde as inflações médias oficiais registram oscilações em torno de 5%, significa, numa conta bastante simplista, dizer que se eu estou produzindo o mesmo, ou neste caso, independente da produção, sim, falando da valoração, recebendo o mesmo pelo litro do leite, num universo de 3 anos de tempo, em 5% da inflação, é o mesmo que dizer que eu perdi 15% do valor de compra sobre este preço aqui apresentado. É lógico que valoração de leite em comparação com um dado inflacionário que tem múltiplas variáveis extra atividade leiteira, variáveis essas financeiras, tributárias, econômicas, faz com que um dado não tenha nada a ver com o outro em impacto direto. O que sim impacta
de forma muito desastrosa, eu diria, para o poder de compra do produtor, é que se nós temos um preço de leite deslocado 3 anos no tempo em iguais valores, é possível que a capacidade real de compra, com o superávit que se espera, com a lucratividade que o produtor tem dentro da operação, realmente é bastante prejudicado. E percebam comigo, meus amigos, que foi justamente neste 2025, a partir de novembro. Então vamos pontuar no tempo, veja lá. De março de 22 a novembro, até outubro de 2025, isso são exatamente 3 anos completos, o Conselheite não baixou de R$ 2,00 no estado do Paraná. E infelizmente novembro, dezembro de 25 e janeiro ainda de 2026 operou abaixo disso. Depois começou uma acanhada recuperação em fevereiro, subiu significativamente em março e abril, e agora apresenta um dado de redução de valores. Pois bem, meus amigos, vamos agora para a nossa próxima lâmina, nosso próximo slide, no qual nós vamos observar juntos o comportamento dos anos de 2021 e 2026, oscilando num gráfico de barras. Ele é bastante fácil de ser lido, levando em conta apenas janeiro a maio. Então, tivemos um 2021, que são as primeiras 5 barras no canto esquerdo desse gráfico, numa constância. Janeiro para fevereiro baixou, foi uma recuperação de janeiro a maio que praticamente deixou os primeiros 5 meses num valor bastante constante. Veja que 2022, reforço, 2022 abriu com déficit de leite significativo, dado as circunstâncias que eu já colocava em 2021. Nós tivemos um crescimento dentro daquilo que nós poderíamos chamar de uma curva normal. De janeiro a maio, mês após mês, tendo incremento de preços. 2023, perceba que ele já iniciou em alta. Até por isso que 2023 teve uma particularidade interessante. Neste ano, esperava-se que, em iguais números, em iguais tendências que tínhamos em 2022 de preços recordes, e realmente foi recorde em 2022 o preço em reais, que 2023 se repetisse. E na realidade ele abriu muito bem o primeiro semestre e depois no segundo semestre acabou não concretizando toda aquela boa expectativa, apresentando aí também uma oscilação diferentemente dos 5 primeiros meses em 2021 e 2022. Subiu em fevereiro, baixou em março, subiu em abril, manteve em maio. Então, realmente, este foi um ano realmente atípico, não permitindo comparação com nenhum dos demais. Veja que 2024, nós já temos aqui uma constância de fevereiro a abril em preços maiores que janeiro, portanto, com tendências de manutenção à subida, e a subida concretizada realmente em mês de maio. Este é um ano que foi bastante destaque em preços de leite. E perceba que o nosso 2025, que são já o penúltimo conjunto de barras deste gráfico, subiu em janeiro, fevereiro e março, depois já declinou em abril, começou a declinar em maio, e o nosso 2026 apresentando características semelhantes a 2022, subidas constantes até abril e depois queda. E também com similaridade, perceba, com 2025. Iniciou subindo e logo em seguida uma redução. O que chama atenção neste ano até agora, os baixos valores nos quais iniciou-se o período, iniciou-se o nosso ano. Veja que, volto a dizer, em 2022 tínhamos patamares abaixo de R$ 2,00, coisa que experimentamos, infelizmente, no início desse 2026. Recuperação importantíssima até abril. E veja que nós temos o mês de abril recorde de preço, inclusive superior a 2023, 2024, anos muito bons de valoração média. Então, o nosso mês de abril apresentou um patamar de preços diferente de todos os outros meses de abril dos últimos 6 anos. Porém, maio já nos trouxe um valor abaixo de 2023, abaixo de 2024, um pouco acima do ano passado. Então, realmente, uma
uma análise de primeiro momento que mostra que faltava leite no Brasil nesse início de ano e uma falta bastante significativa. Por que é que se diz isso? Pela precificação que nós experimentamos desse aumento todo, entendendo que essa oscilação a nível internacional não foi experimentada. A oscilação de preço dos principais derivados lácteos, sobretudo do leite em pó integral, não teve essa oscilação toda, inclusive janeiro para fevereiro tendo uma pequena declinação de valores. Pois bem, minha gente, o que nós queremos realmente saber, e todos querem, não é uma particularidade de algumas pessoas, eu entendo que a dúvida ou aquela expectativa de saber o que será é o que nos movimenta e nos convida a fazer algumas reflexões a mais. E no próximo gráfico, nós temos o comportamento dos anos de 2021 até 2025, de junho a dezembro. Então veja que a primeira barra em azul, essa aqui mais embaixo, mostra um 21 de preços bastante constantes, porém baixos, abaixo de R$ 2,00 praticamente aí o ano inteiro. Olha a continuidade desta linha alaranjada, que é a de 2022. Ela com subidas de preço muito interessantes aí julho e agosto, depois uma redução e nos últimos 4 meses do ano uma tendência de manutenção. Isso foi o mês de 2022. Uma falta grande de leite também, sem dúvida nenhuma, motivou esse pico e depois uma estabilidade. Veja que a linha em cinza já diz respeito a 2023, que era esse ano que se tinha uma expectativa absurda de ser um ano que repetisse os recordes ou batesse os recordes de preço que teve-se em 22, mas não foi exatamente isso que se viu. Veja que esta linha em cinza, ela apresenta de junho para diante uma tendência de queda e lá entre novembro e dezembro ele torna a estabilizar. Só que foram quedas realmente bastante brandas, muito embora frustrantes, porque o que se esperava sim era deste junho para diante subidas de preço que não aconteceram. Vamos agora para a linha em amarela, do nosso saudoso ano de 2024, ano de lucratividades muitíssimo interessantes. Ele continuou subindo, perceba, até o mês de julho. Junho para julho continuou subindo. Depois ele manteve até setembro uma leve queda, subiu novamente até outubro e novembro e lá no final estabilizou-se em patamares recordes até então para um final de ano. 2024 teve esta característica, não chegou em pico de preço, tal qual chegou o recorde estabelecido até então para este período do ano, que foi 2022, mas ele manteve-se acima, perceba, de todos os outros anos, do mês de junho para julho até o seu final. Portanto, um ano interessante de produção, interessante também de consumo, sem grandes sobras, imagino que muito pouco sobrou de leite, e sem impactos negativos de importação que viessem a pressionar os preços para baixo. Um ano, portanto, muito interessante. E o nosso ano de 2025, o ano que fez o preço do leite em indicadores do Conselheite, mais uma vez amargar valores abaixo de R$ 2,00, está aí um ano que manteve constância de baixa. Então, passado aí abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, até dezembro, sempre ladeira abaixo. Não teve nenhum sinal de recuperação em mês nenhum. É óbvio que a quantidade que se perdia de preço não era significativa, mas lá se vão 8, em alguns casos 9 meses de queda que fizeram realmente com que nós terminássemos o ano muito abaixo de 22, de 23 e de 24 e voltando aos patamares abaixo de R$ 2,00, tal qual foi 2021. Portanto, não existe uma linearidade quando nós interpretamos esse gráfico a grosso modo, que nos permita dizer que 2026 vai seguir qualquer uma dessas tendências, porque nenhuma delas realmente foi repetida. Cada uma das oscilações experimentadas nos últimos 5 anos que estão aqui, de 2021 a 2025, teve características muito particulares.
um pico de produção em 22 que culminou com uma queda e depois com uma recuperação. 2023 que teve tendências de baixa e que lá no final do ano, outubro para novembro, coisa inesperada, acabou oscilando uma recuperação. Da mesma forma que, perceba, foi também em 2022. Ao passo que o 2024 e 2025 terminaram também o ano com leve tendência de baixa, porém em patamares muito diferentes. 2024 oscilava em reais alguma coisa próxima a 50 centavos de real acima de 2025. Portanto, é uma análise que não nos permite grandes conclusões e que, sem dúvida nenhuma, o desconhecimento daquilo que é a produção real e o consumo real do momento talvez não permita dizer exatamente ou ter uma noção de qual será a oscilação de continuidade. Mas não desanimem nesse momento, porque nós temos outros pontos, outros indicadores a considerar no dia de hoje. Então, veja lá, a média de 2021 até 2026, que se destacou com preços de leite em maiores patamares, foi 2024. Quando nós pegamos apenas a média de janeiro a maio, que são os números já fechados para 2026, perceba a preocupação deste ano. 2021 foi o pior pagamento desses 6 anos que estão nessa linha de análise agora. Agora, 2022 com um incremento de valores sobre 21 e o terceiro pior preço, que ficou atrás de 23, 24 e 25, é justamente os primeiros 5 meses desse ano, onde nós estamos com R$ 2,27 de média até então. Qual que foi a média dos primeiros 5 anos de 2023? R$ 2,57. 2024 e 2025 empatados em R$ 2,46. E agora nós com R$ 2,27, abaixo em torno de 10% do que foram os primeiros 5 meses de 2025 e 2024. Produtividade. Vamos ver se produção de leite teve impacto nestes números. Perceba que a produção de 2021, pior ano de preço, e a produção de 2024, melhor ano de preço, foram muito semelhantes. 35,3 bilhões contra 35,7. E o ano destaque de produtividade 2024, desconsiderando o ano passado, foi o ano de maior produção no Brasil e também o ano de maior preço, possivelmente relacionado com o consumo. E vejam que 2025 os dados ainda não estão fechados, mas dados extraoficiais posicionam 38 bilhões de litros, um ano recorde de produção, talvez também por essa razão o declínio de preço, porém este raciocínio, ter mais volume e menos preço, ele descola da realidade do que foi 2024, um ano até então de produtividades interessantes, altos volumes e também alto preço. Importação, percebam comigo lá, importação média de 2021, em torno de 4% de todo o volume produzido. 2022, 3,8%. Olha o comportamento da importação em 23, foi para 6,4%, depois 5,9%. Importação 2025 ainda não está fechada, mas será alguma coisa em torno de 5,5%, os dados extraoficiais. Talvez a grande falta de leite de 22 fez com que as empresas inflassem, fizessem contratos mais robustos de importação, que fez com que esse patamar percentual subisse bastante. Então, esta realidade faz com que a gente possa refletir que importação pesa no preço do leite, volume produzido pesa no preço do leite. Na teoria sim, mas na prática nem sempre. O que deixa nítido isso, volto a dizer, o nosso ano recorde de preço 2024 foi um ano de produtividades altas e de taxa de importação alta também. Ainda assim, entendo que escorado por um bom consumo, um ano muito interessante de valores. Câmbio influencia? Vejam lá, câmbio de 2021, 5,39, depois 5,17, depois 4,99 em 23,
5,39 em 24, 5,67 em 2025 e 5,12 considerando os 5 primeiros meses desse 2026. Portanto, câmbios que oscilavam também e no pior dos anos, 2021 a 5,39 ou no melhor dos anos, 2024, exatamente o mesmo dólar. Não que isso não impacte, não influencie em alguns aspectos, mas ele de longe não é um determinante, porque tivemos o mesmo dólar no pior e no melhor momento. Leite em pó internacional. A fonte desse dado, o Global Dairy Trade, que é um grupo de importantes exportadores de leite que fazem este preço médio de acordo com suas negociações e seus leilões. Vejam que o melhor preço internacional de leite, 4.150 dólares dentro dessa linha histórica de 6 anos, foi lá em 2022, oscilando com o pior preço até então. Tá certo que aqui eu estou falando de preços médios fechados no ano, e 2026 nos permite, é lógico, ter os preços médios somente até maio, mas eles oscilando aí num patamar de 3.250 dólares a tonelada do leite em pó integral. Quando nós fazemos uma conversão, esse dado é muito interessante. Se nós pegarmos o preço da tonelada, o preço médio internacional do leite, tonelada do leite em pó, dividirmos por 8.500 para que eu transforme a tonelada em litros de leite e multiplicarmos pelo câmbio, nós teremos em reais aproximadamente qual é o preço médio recebido pelo produtor nestes países exportadores. A lógica de uma conversão simplista é que para o preço aí colocado da tonelada, eu dividindo por 8.000 litros, eu tenho aproximadamente quantidade de litros de leite para que eu tenha uma tonelada de leite em pó. E por que é que a divisão não é por 8.000 e sim por 8.500? Porque vai haver, neste caso, custo de logística de primeiro percurso, de segundo percurso, custo de logística industrial, obviamente margens, taxas alfandegárias, impostos, que fazem, obviamente, de acordo com cada país, com cada situação trabalhista, custos de industrialização, uso de tecnologia, custos de combustível, é uma coisa realmente, uma complexidade muito grande de se estabelecer qual é realmente o impacto destes itens no preço do leite para que se chegue assim no preço do leite em pó. Mas fazendo esse fator de correção de 500 litros em cima dos 8.000, dividindo, portanto, o preço da tonelada em dólar por 8.500, nós temos uma noção bastante interessante de quanto é provavelmente o preço médio destes lugares que exportam leite. E vamos lá, minha gente, quando nós pegamos o valor médio do leite em pó integral em cada ano e o câmbio, nós chegamos a uma conclusão, ou inferimos o dado, sendo mais objetivo no termo, de que em 2021 o preço médio internacional do leite corrigido para o Brasil seria R$ 2,47. R$ 2,52 em 2022, R$ 1,94 em 2023, R$ 2,19 em 2024, R$ 2,57 em 2025, R$ 1,96 valores de hoje. Agora veja, minha gente, vamos imaginar o seguinte, que nós tivéssemos um 2021, preços de leite no Brasil colados com o preço internacional. Qual seria a realidade de 2021? Não seria R$ 1,77, e sim quase R$ 2,50. Veja que discrepância do que valia o leite lá fora, com o câmbio do momento e com a realidade que se estabelecia nos pagamentos do Brasil. E vamos agora para o outro extremo, 2024, naquele que nós tivemos R$ 2,51 de preço médio, mas que se fôssemos considerar o preço internacional, corrigido pelo dólar do ano, nos preços de venda de leite em pó daquele momento, não seria R$ 2,51 e sim R$ 2,19. Portanto, existe uma grande dúvida que, inclusive, é motivo das incertezas de pagamento, que é justamente o comportamento do consumo. Não se sabe exatamente quanto leite está sendo vendido hoje, quanto o varejo tem de estoque, sobretudo quanto as indústrias têm de estoque de leite
para saber se nós estamos no momento de falta, no momento de sobra. Essas incertezas também respondem o porquê. Em alguns momentos que o Brasil é superavitário, ainda assim existe importação, como um regulador de oferta e procura e uma segurança da indústria, que não vale entrar nesse momento na discussão se isso é bom ou se isso é ruim para a cadeia, mas mostra-se como um para-raio desse momento onde existem essas oscilações às vezes inexplicáveis. E inexplicáveis porque, entenda comigo, de 24 para 25 houve uma oscilação invertendo essa lógica. Se em 2024, 2,51 era o que o produtor recebia, aonde o preço estimado internacional era 2,19, nós tínhamos aqui 32 centavos de preço melhor do que o preço médio internacional. Agora, em 2025, 2,31 preço médio Paraná, sendo que nós tínhamos 2,57 o preço médio internacional. Portanto, nós estávamos aqui 26 centavos atrás do preço de fora. Então, essa realidade, um ano nós se comporta sobremaneira com vantagem sobre o preço médio internacional, em um outro ano de talvez características muito parecidas, climáticas, produtivas, esta coisa se inverte novamente e nós estamos recebendo menos do que o preço médio internacional no comportamento de janeiro a dezembro. E agora, talvez, não sei se de grande utilidade, mas vale a reflexão. Preço médio Paraná até agora, R$ 2,27 e valores do nosso câmbio, valores do Global Dairy Trade em tonelada de leite em pó, mostrando 2,27 como os preços reais do nosso produtor, corrigindo para o preço internacional R$ 1,96. Portanto, pontos que preocupam aqui. Nós continuaremos com patamares de dólar baixo. Isso tem algumas vantagens, mas do ponto de vista do preço do leite, talvez seja mais preocupação do que benefício. Qual será o comportamento de produção internacional? Entendendo que quanto mais volume de leite nós temos nos países exportadores, maior é a tendência do preço médio da tonelada baixar. Então, é mais um fator que foge à nossa condição de estar de maneira imediata interferindo, mas que sem dúvida nenhuma impactam no nosso negócio. Gente, pontos bons da reflexão de hoje, pontos importantes, além dos que já disse até agora. Soja, R$ 170 reais em 2021, depois 188, 22, 150 em 23, 133 em 24, 136 em 25, 128,8 agora. É lógico que eu estou contrastando médias ano contra em 26 apenas média dos 5 primeiros meses. Mas dos últimos 6 anos, pior preço do soja, em reais. No milho, a mesma história. Foi de 91 para 88, para 66, para 63. Recuperação em 25 foi para 72, mas no presente momento, R$ 56,69. Isso aqui é preço médio Brasil e eu considero aqui os preços Conselheite Paraná para fazer a relação de troca. Perceba que a pior relação de troca nós tínhamos entre litros de leite e soja em 2021. A pior relação de troca entre litros de leite para comprar um saco de milho também em 2021 e o pior preço de leite em 2021. Esse ano realmente foi muito complexo. E veja que em relação de troca, 2026 é o segundo melhor ano, nós estamos apenas, 2024 foi melhor do que agora, e a relação por troca em milho, 2026, a melhor relação. Quantos litros de leite eu preciso para comprar um saco de milho? 24,97. Portanto, gente, é complicado imaginar que nós poderemos ter uma continuidade de ano com tendências de baixa, mas eu não sei qual é o consumo real do país, quais são os estoques de leite do país já industrializados. Eu não sei exatamente como se comportará o preço do leite internacional, porque eu não sei qual será a tendência de produção, tampouco a tendência de consumo. Eu desconheço qual será a valoração média da exportação da tonelada do leite em pó, tampouco conheço ou tenho informações para dizer a médio prazo qual será o comportamento cambial, sobretudo em um ano de eleições. Quando a gente coloca tudo isso aqui
numa mesma panela, tentando concluir, tentando chegar no resultado dessa receita que possa ser degustado, que possa ser, fazendo uma analogia, compreendido, nós realmente não chegamos em conclusão alguma. E para não sairmos hoje com um senso de inutilidade de tudo isso que eu coloquei, porque às vezes é assim que eu entendo que algumas pessoas se sintam. Poxa, eu vi tanta tendência, tanto número, mas o que realmente de concreto nós podemos tirar da conversa de hoje? Enquanto tivermos relação positiva, e hoje é muito positiva, é inegável, do milho e do soja, não faltando chuvas nos momentos de produção de alimento, para que nós tenhamos volumosos em qualidade e quantidade. É questão de zelarmos das nossas vacas zootecnicamente, fazendo o máximo para que nós tenhamos altos resultados, enfim, que a gente consiga se dar bem nisto, e considerando nossa taxa Selic. Por que a gente fala de taxa Selic? Porque ela impacta demasiado em quanto juro nós vamos pagar para o mercado financeiro quando utilizarmos capital de terceiros, capital que não é nosso. Nós tínhamos em 2021 4,44. Nós temos, nos primeiros 5 meses do nosso 2026, 14,5. 10% de taxa base de juros na economia. Portanto, eu não quero estar aqui sendo mensageiro de pessimismo, tampouco desestimulando os produtores que planejam fazer grandes investimentos. Os pequenos investimentos, a manutenção, o capital de giro, as trocas que realmente são necessárias quase que a todos os dias, todos os meses na atividade leiteira precisam ser mantidas. Porém, grandes investimentos talvez não seja 2026 o ano mais indicado. Portanto, meus amigos, vamos trabalhar com os pés no chão. Se continuar baixando o leite, não será o fim do mundo, sem dúvida não. Tenho expectativa particular de que nós tenhamos uma realidade de preço superior a 2025 e que a gente possa fechar com níveis lucrativos superiores ao ano passado e que nos permitam, por que não, 27 e 28, ter tendências de mercado, sobretudo de custos de dinheiro, custo do capital no Brasil, mais convidativos para que aí sim a gente possa crescer. Por falar em crescimento, neste dia 1º de junho, eu estou disponibilizando a segunda turma do curso Descomplicando a Gestão Financeira, desconto de 35% num cupom prêmio para quem quiser conhecer sobre seus números, seus indicadores, poder tomar decisões assertivas, corrigir o que não está bom, melhorar aquilo que o que pode ser melhorado e também com bastante serenidade entender o momento, aquilo que deve ser feito e quando deve ser feito, quando o assunto for investimentos. Portanto, Descomplicando a Gestão Financeira, um curso bastante importante, 12 aulas mais mentorias disponibilizados pela plataforma Hotmart. Entrem nas nossas páginas, vamos disponibilizar aqui no YouTube também o link de inscrição. Muito importante que a gente se aprofunde neste aspecto das finanças. Anos de incerteza, e aí é que vem a redundância. Quando é que o leite não foi um ano não teve momentos de incerteza? Eles são da nossa rotina, são do nosso cotidiano. Por isso a importância de termos a compreensão dos termos, a compreensão dos indicadores para que bem possamos evoluir e sermos ao longo do tempo sustentáveis de forma lucrativa nesta grande missão que é produzir leite. Deixo um especial abraço à Fitobiotics, nossa gentil patrocinadora, e a todos vocês que me acompanharam na noite de hoje, muitíssimo obrigado. Divulguem o Conversa com Leite a quem possa interessar e em muito breve, com mais um episódio, estarei aqui de braços abertos, sempre na missão de levar informação e otimismo à cadeia leiteira. Um grande abraço a todos.
Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte. Buscamos constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.